Reunião sobre a proposta de emenda constitucional PEC 15 de 2012 discutiu a questão das eleições diretas no Poder Judiciário. A audiência pública em Vitória discutiu a proposta de emenda constitucional PEC número 15 de 2012, que prevê a realização de eleições para a escolha dos presidentes de tribunais estaduais de justiça, tribunais regionais federais e tribunais regionais do trabalho. O debate em torno da PEC foi realizado no auditório da Faculdade de Direito de Vitória e contou com a participação da AMB, da Associação dos Magistrados do Espírito Santo, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e da AMATRA. A audiência foi uma iniciativa do senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, relator da PEC, e pretende ampliar as discussões e esclarecer as dúvidas sobre a campanha Diretas Já no Poder Judiciário, lançada pela AMB em junho de 2012. Essa campanha da magistratura, em especial da Associação Nacional da Magistratura, representa um divisor de águas no Poder Judiciário no que diz respeito a projeto, modelo de administração. O Poder Judiciário viveu até hoje um modelo concentrado de administração e já mostrou a sua ineficiência. Esse projeto quer proporcionar ao Poder Judiciário a maior participação de todos os seus membros, dos juízes, votando no seu colégio diretor, e que todos os desembargadores, membros de tribunal, possam apresentar as suas propostas de administração da respectiva corte. Uma decisão que chamou a atenção no Judiciário Capixaba foi a definição de uma data para o júri do último acusado do caso Maria Nilce, o ex-policial civil Romualdo Eustáquio Luz Faria, o japonês. A juíza Gisele Souza de Oliveira, da Primeira Vara Criminal de Vitória, designou para o dia 4 de novembro, às 9 horas da manhã, a sessão do Tribunal Popular do Júri. O caso Maria Nilce é um dos processos incluídos no banner Por Onde Anda, inserido no portal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em uma outra decisão, o concurso para agente de Polícia Civil do Estado continua suspenso. O exame para preenchimento de 250 vagas havia sido suspenso em agosto de 2012. Agora, a segunda Câmara Civil do Poder Judiciário Capixaba reconheceu a possibilidade de realização do exame, desde que se exija ensino médio dos candidatos, ocorra licitação para contratação de empresa organizadora e seja incluído no edital disciplinas jurídicas básicas. Até que as providências sejam tomadas, o concurso continua suspenso. Essas e outras decisões você acompanha no site do Poder Judiciário Capixaba no endereço www.tjs.jus.br. Hoje você vai conhecer o setor do Poder Judiciário Capixaba que cuida do enfrentamento à violência doméstica. Vai acompanhar o Dia de Servidores e da Magistrada, além de descobrir o impacto positivo que o trabalho na coordenadoria trouxe à equipe. A realidade de violência doméstica é vivida por muitas brasileiras. No Espírito Santo, o cenário não é diferente. O estado é líder no ranking de assassinatos femininos, com taxa de 9,4 homicídios em cada 100 mil mulheres. Ficava muito marcada. E para poder eu trabalhar, eu sair de casa, ir no supermercado, eu tinha que colocar bota, eu tinha que colocar calça comprida, eu sempre, minha vida inteira, tinha roupa tipo cacharel, aquelas roupas que vêm até em cima do pescoço, né, e de manga comprida. Então sempre usei manga comprida, bota, era meia preta, era no sol, mas estava eu de meia preta porque ficava muito ruim. Diante desse problema social, a mesa diretora biênio 2012-2013 instituiu a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar como órgão permanente de assessoria à presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Com um ato normativo, o presidente do Poder Judiciário Capixaba, desembargador Pedro Valcio Rosa, atendeu a resolução número 128 de 17 de março de 2011 do Conselho Nacional de Justiça, que determinava a criação de uma coordenadoria voltada exclusivamente para a violência contra a mulher. A escolhida para iniciar os trabalhos foi a juíza Hermínia Maria Silveira Zouri. Veja bem, a coordenadoria ela surgiu por iniciativa do CNJ, por orientação do CNJ, e foi criada em 2012, com o objetivo de fazer o trabalho de coordenar todas as varas de violência doméstica do Estado do Espírito Santo, né? Implementar ações, criar programas, projetos, metas para o Estado do Espírito Santo através do Tribunal de Justiça. Os primeiros meses à frente da coordenadoria foram de trabalho intenso. E o primeiro fruto? Um programa em parceria com outras instituições e com a colaboração de movimentos sociais para identificar e apresentar mecanismos de defesa da mulher. Nascia o programa Jus Mulher. Esse programa é, na verdade, um plano com ações e atividades a serem desenvolvidas durante a gestão biênio 2012-2013. O Centro Integrado da Mulher, o CIM, é um dos braços do Jus Mulher. No local, as mulheres vítimas de violência contam com atendimento médico, psicológico, assistência social e todo o amparo jurídico. A efetiva garantia dos direitos das mulheres vítimas. Amparo em um momento tão constrangedor. No momento que veio o convite, eu já tinha algumas, na minha cabeça, já tinha já planejado alguns objetivos, algumas metas, e começamos a atuar e criar um programa. Nós tínhamos que apresentar ao Tribunal de Justiça um programa de um biênio. E nesse programa estava inserido algumas metas, várias metas. Dentre elas, a mais relevante, assim, que eu me lembro, foi o Jus Mulher, que é o programa. E dentro do Jus Mulher, nós extraímos dentro dele metas como a criação do Centro Integrado da Mulher. Por quê? Porque começamos a ver que as mulheres davam entrada na queixa ou na representação, e aí tinha dificuldade, porque tinha às vezes que ir na justiça, depois tinha que conversar com o Ministério Público, depois tinha o defensor público, enfim, é uma verdadeira peregrinação. Muitas delas até observei que desistiam em razão disso. Às vezes não tinha recurso para pegar conduções, isso da mulher da classe assim, economicamente inferior. Às vezes não queria porque o lapso temporal era muito grande e esse lapso temporal facilitava o agressor. Então, enfim, eu comecei a ver as mazelas que envolvia toda essa situação de violência doméstica e tivemos essa ideia de criar esse Centro Integrado da Mulher, que onde dentro desse Centro Integrado da Mulher estava concentrado todas as necessidades delas, onde ela começava desde a DEAN até a sentença. Vitórias conquistadas dia após dia. Em menos de um ano, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar deu passos importantes no combate a este problema. A gente tenta equilibrar, né, o profissional com o emocional, porque realmente é muito triste os relatos que a gente percebe, né, que a gente vê, é muito triste ver essa situação de uma pessoa que sofre a violência doméstica, né? É algo muito impactante, algo muito forte. Então ali a gente tenta com profissionalismo atender, mas também a gente não tem como se sensibilizar. A gente tenta ver o outro lado e aí dar o máximo de atenção possível e tratar cada caso com a sua devida importância, porque é isso que elas muitas vezes buscam. O que não encontram muitas vezes, até mesmo em órgãos públicos, a gente tenta suprir um pouco isso, né? Muitas vezes não depende, tudo, né, não vai depender de nós, mas o que a gente puder fazer, a gente faz. A iniciativa inédita do Botão do Pânico foi concretizada em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva e com a Prefeitura de Vitória. Mulheres que solicitarem medidas protetivas poderão utilizar o Botão do Pânico.
desde que assinem um documento autorizando a polícia a escutar tudo o que está acontecendo enquanto o socorro está a caminho. Uma reviravolta na vida das vítimas de violência. A gente não para aqui nessa coordenadoria. Nós temos aqui um dinamismo, aqui é muito dinâmico. E as vítimas vêm também aqui na coordenadoria para poder prestar seus depoimentos, até queixas, representações, porque não tem coragem de ir à DEAN. E a gente encaminha para o Ministério Público. Depois, automaticamente, vai se fazer o inquérito na via policial. Que isso muda a vida da gente. A gente começa a ver, antigamente, quando era uma coisa tão distante falar em violência doméstica, a gente que nunca passou assim, né, por isso, mas a gente começa a perceber, e até outras pessoas do convívio da gente, né, fora do trabalho, procura a gente para contar relatos, para fazer relatos da vida ou de um familiar, ou ou dela mesma, dela própria. Tinha uma colega que ela sofreu violência doméstica por muitos anos. Eu só fui saber depois que eu comecei a trabalhar aqui. Mais do que simples ideias, magistrados e servidores engajados em reverter os números e garantir a esperança dessas mulheres. Parece que a gente fica mais sensível a esse tipo de situação, você vê com outros olhos. Não é simplesmente trabalhar porque você tem que cumprir um horário ou cumprir uma obrigação, mas trabalhar visando algo que se realize. E no caso, isso pode significar uma vida. E o Repercussão da Semana termina aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima edição. TV Justiça Espírito Santo. Cidadania e transparência para você.